Desde logo, entendendo a sustentabilidade como um conceito amplo e abrangente e que engloba várias dimensões, nomeadamente a ambiental, a sociocultural e a dimensão económica. Ao nível ambiental destacamos claramente de muitas outras regiões e todas as questões ambientais e de recursos naturais que caracterizam o arquipélago da Madeira num todo e a Ilha da Madeira também em particular, conferem-nos realmente uma grande vantagem competitiva comparativamente com outros territórios. Madeira has 7 microclimates, so you are able to produce on Madeira fruits and vegetables that normally you can't produce at the same place. This island is only 250 square kilometers, and the amount of microclimates and vegetables that you can produce is wilder than I have ever seen, and I traveled quite a lot. Nós temos que pensar no futuro do planeta, temos que pensar no futuro das nossas gerações e este hotel, espero que seja um hotel que sirva de exemplo também para outras companhias que possam também adotar um turismo que se preocupa com a natureza e um turismo sustentável. A Madeira não é apenas Laurisilva e mar, a Madeira é também toda a paisagem humanizada que ao longo dos séculos de ocupação do território tem vindo a acontecer sucessivamente. E a agricultura, por exemplo, pegando na questão da agricultura, pode ter aqui um papel extremamente importante na manutenção da paisagem, na manutenção dos socalcos, contribuindo para uma produção e um aumento daquilo que é a produção dos produtos regionais. Nós beneficiamos de bom clima, temos níveis de umidade muito elevados ao longo de todo o ano. Isso permite produzir praticamente todos os produtos tropicais, subtropicais e outros tipos de culturas. Associado depois, claro, a uma procura e a uma mudança também em termos de mentalidade, nomeadamente naquilo que é a apropriação dos produtos locais, a valorização daquilo que é o produto produzido regionalmente e, portanto, no fundo também muito relacionado com a autoestima das populações em valorizar o produto local e o produto dos nossos territórios. I was in Switzerland. I was coming back from 10 years in Southeast Asia, and I thought I would be able to settle in Switzerland and live there. And then after a few weeks, I understood that it was not the right place for me. It was too cold, it was too well organized. So I decided I needed to move somewhere inside of Europe, but not so cold. I looked for where I could find bananas, because when you have bananas, you have a good weather, hot weather. Bananas need a hot weather. So that's how I found Madeira. Madeira is one of the few places in Europe where bananas can be grown naturally outdoors, so the weather appealed to me. Madeira has 7 microclimates. So you are able to produce on Madeira fruits and vegetables that normally you can't produce at the same place. This island is only 250 square kilometers, and the amount of microclimates and vegetables that you can produce is wilder than I have ever seen, and I traveled quite a lot. We have tropical ingredients like bananas and mango that can grow here, and then you can also grow apples and you can grow strawberries. So these are normally not tropical crops. These come from continental climate. You can also grow figs and cactus fruit, who come normally from a Mediterranean climate. So all of this within the same island. This is something that you don't find many places. Well, the Wanderer is a one-table restaurant with a maximum of 6 guests, opening only for dinner 5 nights a week. So you can see that by the size of the operation, it is something that is leading towards sustainability, because obviously when you have 40, 50, 100 clients every day, well, it's hard to sustainably source products, especially on an island. You will end up importing most of your products. With one table, I can have a different approach to my purchasing and then put small-scale local farming as top of my priority. The last 24 months of our planet has shown a little bit of the dangers
of too much interconnectivity. The model we have developed at the moment, where a pair of jeans will fly 3 times around the globe before you get to wear them, does not make sense. We end up throwing a lot of food, and we will end up having a lot of people who don't have enough to eat. So I think there is some need for a more sustainable model, a model where you don't use more than you need. Enquanto turismo sustentável, a Madeira tem tudo para ser um destino sustentável. Se falarmos, por exemplo, diretamente em relação ao turismo, nomeadamente ao nível da exploração dos recursos naturais, os consumos de água, os consumos energéticos, a produção dos resíduos sólidos, a implementação de modelos de gestão otimizados e orientados segundo os padrões da sustentabilidade, irão contribuir para menos consumos e, portanto, menos agressão sobre o meio que nos rodeia. Claro que isto depois, em termos de faturação mensal, reverte-se em termos de benefício económico, porque a faturação a pagar é mais reduzida, é inferior, no fundo também o menor impacto do homem sobre o meio que nos rodeia, sobre o ambiente e sobre a extração desses mesmos recursos. Depois também, ao nível sociocultural, a criação de emprego de mais qualidade, o emprego justo, e são tudo aspectos que é fundamental ter em conta e que, em termos de mudança de modelos de gestão, quer empresarial, quer até mesmo de gestão política, têm retornos muito significativos. O Hotel Sentido Galmar foi construído em 2018 com esse objetivo, de ser um produto diferenciador aqui na região autónoma da Madeira, e conseguimos construir o primeiro hotel autossustentável energeticamente. Isto quer dizer que é um hotel que toda a eletricidade que nós utilizamos no dia-a-dia provém dos nossos 550 painéis fotovoltaicos através da energia solar. É também um hotel que foi certificado energeticamente com a sigla A, que é o expoente máximo a nível da certificação energética, e também todo o hotel, tudo o que são os materiais que nós usamos no hotel, são materiais sustentáveis, e todos os equipamentos que nós utilizamos cá no hotel são equipamentos altamente eficientes energeticamente. Do ponto de vista hídrico, nós temos 4 sistemas de água. O primeiro sistema, que é a água da rede. Nós temos que garantir a qualidade da água aos nossos clientes e queremos que a água que vá para as torneiras das casas de banho, dos duches, dos nossos restaurantes e restantes outlets seja uma água potável, mas nós entendemos que a água potável, para além de ter um custo, é um recurso escasso. Para as outras funcionalidades nós não usamos água potável. E vamos para o segundo tipo de água, que é a água da rega. No fundo é a água que vem de uma ribeira que passa perto do hotel, de uma ribeira e água da chuva, em que nós usamos para os nossos jardins e para a limpeza aqui dos pavimentos. Temos um terceiro tipo de água, que é as águas que nós fazemos as descargas aqui dos autocolismos, que são águas que não necessitam de ser água potável e não pode ser água residual para não terem um cheiro que não seja suportável aqui pelos clientes. Então, nós captamos a água dos duches e a água dos lavatórios, vão para um tanque e depois é novamente pressurizada e vai para os autocolismos. E passando para o último tipo de água, que é a água do mar, nós temos um mar imenso que nós podemos aproveitar para imensos fins, então nós no nosso hotel captamos a água, trazemos a água aqui para cima para as nossas unidades hoteleiras, ela segue para o nosso sistema de arrefecimento do ar-condicionado, para o chiller, vai também ajudar a aquecer o nosso aquecimento de águas quentes sanitárias e depois de passar por isso, aquece e enche a nossa piscina do Galmar só com água salgada. Nós tentamos encontrar materiais que tivessem um ciclo de vida grande e que no fim da linha fossem recicláveis. Nós temos a resista, que temos à entrada, que são 68% de casca de arroz, 25% de sal e o restante é de óleos minerais. Temos no interior e exterior do hotel, é altamente resistente aos ultravioletas, resistente ao sol, portanto torna também mais duradouro e a parte da manutenção é muito menor. Temos muita coisa, temos voltas ambientais às zonas técnicas, enfim, temos toda uma panóplia de coisas boas e sustentáveis. Nós, na altura, quando fizemos o projeto do edifício do Sentido Galmar, fizemos as nossas contas, como é óbvio, e efetivamente construir um hotel com estas características, com estas inovações tecnológicas, obviamente o custo por quarto é superior quando comparado com um hotel de 4 estrelas standard.
No entanto, o retorno tem sido muito positivo porque desde a abertura do hotel andamos com taxas de ocupação superiores aos 80%. Portanto, excedeu as nossas expectativas.